Bem-vindos aos nossos amigos do Porto, que chegaram, entretanto, e ainda bem, é tempo de ouvir o nosso convidado, o Adolfo Hradska. Queria fazer um agradecimento também, queria mais uma vez agradecer ao Adolfo Hradska ter-se disponibilizado a vir cá, a convite dos deficientes indignados, e gentilmente e generosamente a participar neste debate e a dar o seu contributo para esta discussão, que esperemos, ele dizia há pouco, espero que isto seja um momento marcante, mas não seja um momento do início de uma grande discussão e de uma grande reflexão conjunta. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado ao Pedro Homem Gouveia, que fez a tradução, teve até agora a traduzir todas as intervenções ao Adolfo, para ele poder acompanhar o nosso debate, e porque vai traduzir a seguir, vai fazer... Só um bocadinho. Eu normalmente furo sempre essas coisas do protocolo. Já agora lembrei-me de uma questão que é importante referir, que eu há bocado me esqueci. Me lembrei porque chegou gente do Porto, que é um agradecimento à Fundação Gulbenkian, que financiou o autocarro que veio do Porto, de maneira que nosso obrigado à Fundação Gulbenkian. Bom, e agradecendo ao Pedro a sua tradução, queria também dizer-vos uma coisa, não furando o protocolo, né? Essas coisas não se costumam dizer. Hoje era para haver uma Assembleia Municipal, quer dizer, os partidos que fazem parte da Assembleia Municipal tinham feito uma programação que hoje incluía o dia, hoje era um dia para uma Assembleia Municipal e que foi adiada para nós termos aqui este nosso debate, e isso acho que é também um facto a assinalar. Pronto, e só para terem esse conhecimento. Adolfo, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Thank you. I feel very honored to be here at this meeting, which probably sounds like it's going to be an historic meeting. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui convosco neste encontro que me parece que vai ser um encontro histórico. I apologize for not being able to speak Portuguese. It's such a beautiful language, but I just can't. Eu peço desculpa por não saber falar português. É uma língua tão bonita, mas eu realmente não sei. I also apologize for having my jacket on because I think it's cold. And with my down jacket, it's more comfortable here. E também peço desculpa por manter o meu casaco vestido, mas está tão frio, tanto frio, que aqui fico mais confortável com o casaco. Yes, it's cold. I'm very grateful for Pedro, who does such a fantastic job in translating. Ok. Estou muito agradecido ao Pedro, que faz um trabalho tão bom a traduzir. Yeah. Yeah. Now, our topic today is personal assistance, deinstitutionalization. I'll have a few more general, you might call it philosophical comments first. A nossa conversa hoje é sobre assistência pessoal, sobre desinstitucionalização, e eu tenho aqui alguns comentários para fazer primeiro sobre o tema da vida independente. And later in the day, we might have a chance to talk more in detail about what a law on personal assistance could look like. E mais tarde no dia, depois teremos tempo, espero, para falarmos sobre o que é que aparência pode ter uma lei sobre a vida independente, que aparência é que poderia ter uma lei. But first, the more general comments. Does it make sense to talk about independence in the context of disability? Faz sentido falar sobre independência no contexto da deficiência? Is not disability, in most people's mind, synonymous with dependence? Será que a deficiência não é, na cabeça de muitas pessoas, sinónimo de dependência? Dependence on one's family, on donations from charities, dependence on the medical professions and other experts to tell us how to live our lives.
Dependência da nossa família, dependência de doações de caridade, dependência da profissão médica ou das profissões médicas e dependência de outros especialistas que nos dizem como é que devemos viver as nossas vidas. Isn't it true that disabled people need to be looked after, that we always will depend on other people? Não será verdade que as pessoas com deficiência precisam de quem olhe por elas e que sempre iremos depender de outras pessoas? But consider this. In 1961, when I had polio, then became disabled in Germany, there were no personal assistance services, nor accessible apartments. Mas considerem isto. Em 1961, quando eu tive pólio e fiquei uma pessoa com deficiência na Alemanha, não havia serviços de assistência pessoal nem apartamentos, habitações acessíveis. Therefore, I had to spend 5 years in a hospital. E por isso eu tive que passar 5 anos num hospital. Today, half a century later, with exactly the same disability, I live in a regular one-family home with wife and daughter in Stockholm. Hoje, meio século depois, com exatamente a mesma deficiência, eu vivo numa casa normal, em família, com a minha mulher e filha em Estocolmo. Or consider this. Before 1973, no wheelchair user in the United States could use public transportation, buses. Ou considerem isto. Antes de 1973, nenhum utilizador de cadeira de rodas nos Estados Unidos podia usar os autocarros de transporte público. Today it is almost impossible in the US to find a bus which is not accessible to wheelchair users. Hoje nos Estados Unidos é praticamente impossível encontrar um autocarro que não seja acessível a pessoas em cadeira de rodas. In the US, most young people with Down syndromes are integrated in regular public schools. Nos Estados Unidos, a maior parte dos jovens com síndrome de Down estão integrados em escolas públicas normais. In Sweden, pupils with Down syndromes attend special schools instead of going to the neighborhood schools with their non-disabled brothers and sisters. They have to spend hours on the bus. Na Suécia, pessoas com síndrome de Down, os alunos com síndrome de Down têm que ir a escolas especiais. Em vez de poder ir à escola da sua vizinhança com os seus irmãos e irmãs sem deficiência, eles têm que gastar longas horas no autocarro. In London, all taxi cabs are accessible for wheelchair users by law. In Zurich, none of the taxis are accessible, and you need to book a ride with a special transportation system several weeks in advance. Em Londres, todos os táxis são acessíveis para utilizadores de cadeira de rodas. Em Zurique, nenhum dos táxis é acessível. E é preciso agendar com várias semanas de antecedência uma viagem no sistema de transportes especiais. Núria Gomes, who was supposed to be here with us today, was refused by the Portuguese airline TAP to board the plane in Barcelona. A Núria Gomes, que era suposto estar aqui connosco hoje, foi impedida de embarcar pela companhia aérea portuguesa TAP no avião em Barcelona. TAP did not allow the batteries on an electric wheelchair. I also use batteries in my electric wheelchair, but in Stockholm I hardly ever have difficulties with the airlines. A TAP não autorizou as baterias que a Núria usa na sua cadeira de rodas elétrica, mas eu também uso baterias na minha cadeira de rodas elétrica e em Estocolmo quase nunca tenho dificuldades em embarcar nos aviões. Most of these problems I encounter in countries where people like me are typically kept in institutions. A maior parte deste tipo de problemas eu encontro em países onde as pessoas como eu são tipicamente internadas em instituições. When I went to the airport in Bucharest, Romania, a couple of years ago, 5 officials were standing around me, not knowing what to do. Quando, há alguns anos atrás, eu fui ao aeroporto em Bucareste, na Roménia, há 2 anos atrás, 5
funcionários do aeroporto estavam de pé à minha volta sem saber bem o que fazer. Because in dictator Ceausescu's Romania, disabled people were kept in institutions and did not travel. Porque na Roménia, do ditador Ceausescu, as pessoas com deficiência estavam internadas em instituições e não podiam viajar. With these examples, I want to show that differences in attitudes and political priorities determine the material conditions of disabled peoples. Life opportunities determine how dependent or independent we can become. Com estes exemplos, eu quero mostrar que as diferenças nas atitudes e nas prioridades políticas determinam as condições materiais para a vida das pessoas com deficiência e para as oportunidades que têm na vida. Determinam quão dependentes ou independentes nós nos podemos tornar. And by the way, I do not claim that anybody, disabled or not, can be completely independent. As human beings, we all are interdependent on each other. E, a propósito, eu não defendo que quem quer que seja, com ou sem deficiência, possa ser completamente independente. Como seres humanos, nós somos interdependentes uns dos outros. My point here is that persons with exactly the same disabilities can have completely different lives depending on where they live. In some countries, there are policies and attitudes that allow us to develop our interests, get an education and work, meet friends, marry and have children. O que eu quero aqui dizer é que pessoas com exatamente as mesmas deficiências podem ter vidas completamente diferentes, dependendo de onde vivem. Em alguns países há políticas e atitudes que nos permitem desenvolvermos os nossos interesses, ganhar uma educação, trabalho, conhecer amigos, casar e ter filhos. In other countries, we may be confined to living in institutions with little contact with the outside world, with no or only simple work. Noutros países, nós podemos ver-nos confinados e obrigados a viver em instituições com muito pouco contacto com o mundo exterior e sem trabalho ou com trabalho apenas muito simples. So we have to ask ourselves, is disability a medical issue or a question of political priorities? Is it the medical condition that makes you disabled, or is it the politics of your country? E, portanto, nós temos que nos perguntar a nós próprios, será que a deficiência é um assunto médico ou é uma questão de prioridades políticas? É a condição médica que nos torna pessoas com deficiência ou são as políticas do nosso país? Most disabled people are not helpless or dependent because of their disabilities. They are made helpless and dependent by the country's political priorities and culture of dependence. Muitas pessoas com deficiência não são impotentes ou dependentes devido às suas deficiências. Elas são tornadas impotentes e dependentes pelas prioridades políticas no seu país e pela cultura de dependência. In our society, people to deviate from a narrowly defined norm are called sick. Na nossa sociedade, pessoas que se desviam de uma norma muito estreita são chamadas doentes. If you are a patient, you are to rest, stay at home and follow your doctor's orders. Se tu és um paciente, tu tens de descansar, ficar em casa e seguir as ordens do teu médico. People have to be considerate to you and you do not expect you to work or take on responsibilities. As pessoas têm que ser boazinhas contigo e tu não contas trabalhar ou assumir responsabilidades. This medical perspective, the medical model of disability,
sees the problem and its solution within the individual, not with society. Esta perspectiva médica, o modelo médico da deficiência, vê o problema e as suas soluções como estando no indivíduo e não na sociedade. When I cannot get to the second floor in a building, is it my fault because I had polio? Or is it the fault of architects, builders and lawmakers who did not think it was important enough that people like me should have equal opportunities? Quando eu não consigo chegar ao segundo andar de um edifício, isso é minha culpa porque tive pólio? Ou é a culpa de arquitetos, construtores e legisladores que não acharam que era suficientemente importante que pessoas como eu tivessem igualdade de oportunidades? When people around you expect very little of you, it is difficult to acquire and maintain a healthy self-confidence. Most likely, to play it safe and avoid risk and challenges for fear of failing. Quando as pessoas à tua volta esperam muito pouco de ti, é difícil adquirir e manter uma autoconfiança saudável. Muito provavelmente vais jogar pelo seguro, evitar riscos e desafios com medo de falhar. Without the experience of success and failures, we will not really realize our potential. We will not grow as persons. Thus, we will confirm society's prejudice that disabled people are incompetent and helpless. Sem poder experimentar sucessos e falhanços, nós não realizamos o nosso potencial e não crescemos como pessoas. E assim, acabamos por confirmar o preconceito da sociedade de que pessoas com deficiência são impotentes e incompetentes. Regardless of our individual abilities, needs or preferences, as disabled people, we are often lumped together in one single group. Apesar das nossas capacidades individuais, das nossas necessidades ou preferências, como pessoas com deficiência, nós somos muitas vezes amontoados juntos num só grupo. We have to use services that come in one package, the same for everyone. One size fits all. Nós temos que usar serviços que vêm num pacote, o mesmo para todos, o mesmo tamanho serve a todos. For example, you can sometimes see young people with a physical disability living in institutions for old people with dementia. Por exemplo, muitas vezes podes ver pessoas jovens com uma deficiência física a viver em instituições para pessoas idosas com demência. Compared to non-disabled persons, we have very few alternatives regarding education, training, work, where we want to live, and with whom, and what we want to do in our free time. Comparado com pessoas sem deficiência, nós temos muito poucas alternativas relativamente à educação, à formação, ao trabalho, aonde é que nós queremos viver e com quem, e o que é que nós fazemos no nosso tempo livre. Most of us have never been able to make important decisions. Other people have made them for us. Muitos de nós nunca tiveram a oportunidade de tomar decisões importantes. Outras pessoas tomam-nas por nós. With extremely limited choices and without control over your life, you cannot make plans for the future. In fact, you have no future. You go through life feeling like a leaf that is blown around by the wind. Com escolhas extremamente limitadas e sem controle sobre a tua vida, tu não podes fazer planos para o futuro. De facto, tu não tens futuro. Tu passas pela vida sentindo-te como uma folha seca que é soprada pelo vento de um lado para o outro. Breaking the culture of dependency. We are primarily citizens, not patients.
Quebrando a cultura da dependência. Nós somos, acima de tudo, cidadãos e não pacientes. Independent living is the name of the international civil rights movement of disabled people. A vida independent living ou vida independente é o nome do movimento internacional pelos direitos das pessoas com deficiência. The independent living movement demands the same degree of self-determination, freedom of choice and control over our everyday life that our non-disabled brothers and sisters, friends and neighbors take for granted. O movimento da vida independente exige o mesmo grau de autodeterminação, liberdade de escolha e controlo sobre a nossa vida cotidiana que os nossos irmãos e irmãs sem deficiência, amigos e vizinhos sem deficiência têm já por garantido para eles próprios. Our movement is not divided by medical diagnoses. Despite different disabilities, our common experience of discrimination as disabled persons, our analysis of the causes leading to our second-class citizenship, and our struggle for social change unite us. O nosso movimento não é dividido por diagnósticos médicos. Apesar de termos diferentes deficiências, a nossa experiência comum de discriminação com pessoas com deficiência, a nossa análise das causas daquilo que provoca o nosso estatuto de cidadania de segunda classe e a nossa luta pela mudança social unem-nos. Rather than focusing on the medical aspects of disability, we concentrate on our empowerment as citizens. Em vez do que nos focarmos nos aspectos médicos da nossa deficiência, nós concentramos no nosso empowerment enquanto cidadãos, no nosso empoderamento, ter poder para si próprio. We can empower ourselves by realizing that we are the best experts on our needs. Nós podemos dar poder a nós próprios ao darmos conta que nós somos os melhores peritos ou especialistas sobre as nossas próprias necessidades. We can empower ourselves by developing, testing and promoting solutions to our needs as a group and individually. And this is precisely why we are here today. Nós podemos dar poder a nós próprios ao desenvolvermos, testarmos e promovermos soluções para as nossas necessidades, com um grupo e individualmente também. É precisamente por isso que estamos aqui hoje. Breaking the culture of dependency, deinstitutionalization. Quebrando a cultura de dependência, desinstitucionalização. People who depend on practical help by other persons for such tasks as dressing, eating, or personal hygiene often live with their parents. As pessoas que dependem da ajuda prática de outras pessoas para tarefas como vestir, comer ou tratar de higiene pessoal, muitas vezes vivem com os seus pais. When the parents are getting old, too old, their children have to move to institutions. Quando os pais vão envelhecendo e ficam demasiado velhos, os seus filhos têm que mudar-se para instituições. There they are confined to segregated and restricted lives, far off the mainstream of society, as invisible citizens. Aí, nessas instituições, estão confinados a viver vidas segregadas, muito restringidas, bem longe do coração da sociedade, como cidadãos invisíveis. One of the independent living movement's aims is to liberate our brothers and sisters from institutions by working for community-based solutions. Uma das prioridades do movimento da vida independente é libertar os nossos irmãos e irmãs que vivem em instituições, trabalhando para criar soluções baseadas na comunidade. Sometimes I have to take more air. Algumas vezes tenho que enfiar mais ar. Otherwise I can't think.
por causa da cabeça. To phase out institutions, we need barrier-free housing and personal assistance services in the community. Para eliminar progressivamente as instituições, nós precisamos de habitação acessível e de serviços de assistência pessoal na comunidade. For example, the Swedish building norms from 1978 for residential construction prescribe elevators, entrances without steps, bathrooms and kitchens that are large enough for wheelchair users. As normas de construção suecas de 1978 para a construção de edifícios de habitação exigem elevadores, entradas de 100 degraus, casas de banho e cozinhas suficientemente amplas para os utilizadores de cadeira de rodas. As a result, about 15% of Stockholm's housing stock is now barrier-free. Como resultado disso, quase 15% do parque habitacional de Estocolmo hoje é acessível ou não tem barreiras. Also, since 1999, people who need everyday help with getting up in the morning, getting dressed and bath, etc., receive a monthly sum from the National Social Insurance Fund, and later I will describe this policy in more detail. Além disso, desde 1994, as pessoas que precisam de ajuda todos os dias, ajuda cotidiana, a levantarem-se de manhã da cama, a vestirem-se e a tomarem banho, etc., recebem um montante mensal do Fundo Nacional de Seguro Social. E mais tarde eu vou descrever esta política em maior detalhe. As a result of these two reforms, there are no residential institutions in Sweden left. Como resultado destas duas reformas, já não há instituições residenciais na Suécia. Breaking the culture of dependency, cash payments instead of services in kind. Quebrando a cultura da dependência, pagamentos em numerário, portanto em dinheiro vivo, em vez de pagamento em serviços. In most countries, people who are dependent for their survival on the practical assistance by others have very limited choices. Na maioria dos países, as pessoas cuja sobrevivência depende na assistência prática de outros têm escolhas muito limitadas. If you're lucky, you can live with your family to help you with your needs. Se tiveres sorte, podes viver com a tua família que te ajuda nas tuas necessidades. If you don't have such a family, you have to move to a residential institution. Se não tens uma família, tens que te possa dar ajuda, tens que mudar-te para uma instituição residencial. In an institution, there's often not enough staff to accompany when you need to leave the building for work, for studies in the cities, want to go to the movies, or for a trip. Nessas instituições, raramente há pessoal suficiente para te acompanhar quando tu precisas de sair do edifício por razões para ir trabalhar ou para ir estudar na cidade ou quando queres ir ao cinema ou dar um passeio. Probably you may get enough assistance to take a shower, go to the toilet, get food, and get help with going to bed. You will survive, but you will not have much of a life. Provavelmente podes ter assistência suficiente para tomar um duche, ir à casa de banho, comer e ajuda a ir para a cama de novo. Vais sobreviver, mas não vais ter uma grande vida. Most countries pay more for keeping someone in the institution rather than in the community. Muitos países pagam mais para manter as pessoas em instituições do que na comunidade. For example, now here I have some old figures from Spain. In Spain, the government pays 2,500 euros a month to keep a person in an institution and only 730 euros to enable this person to live in the community with the help of assistance services. Por exemplo, e eu tenho aqui uns números mais recentes, em Espanha o governo paga 2.500 euros por mês para manter uma pessoa numa instituição
e apenas 730 euros por mês para permitir a esta pessoa viver na comunidade com a ajuda de serviços de assistência. And no wonder that so few of us live in the community without being dependent on the parents. Não admira que tão poucos de nós vivam na comunidade sem ser dependentes das suas famílias. The independent living movement works for direct payments, where the government sends monthly cash payments directly to the individual and not to the service provider. O Movimento da Vida Independente luta por pagamentos diretos, em que o governo envia mensalmente pagamentos em numerário, portanto em dinheiro, diretamente para o indivíduo e não para quem providencia serviços, para o prestador de serviços. In such a solution, users are free to buy services in the market from the providers of their choice, or they employ the assistants themselves. Com uma solução destas, os utilizadores têm a liberdade de comprar serviços no mercado aos prestadores de serviço que eles escolhem ou usar os seus assistentes eles mesmos. In this way, they can custom design their personal assistance services according to their individual needs and preferences. Okay, this is they employ their already people that are already assisting them. Is that right? I missed this phrase. They employ people that are already assisting them. You can either buy the services from a company or employ the assistant themselves as employer. The people who are assisting you already. Okay, I'm sorry. Okay. Portanto, peço desculpa. Com uma solução destas, os utilizadores podem comprar serviços no mercado aos prestadores que escolherem ou podem também empregar as pessoas que já os assistem. Desta maneira, elas podem desenhar um sistema de assistência pessoal à medida delas, de acordo com as suas necessidades e preferências individuais. Payments are based on needs in terms of the hour of assistance hours one needs and not on who provides the services. Os pagamentos são baseados nas necessidades, em termos do número de horas de assistência de que uma pessoa precisa e não em quem presta o serviço. The same amount of money per hour of services is paid regardless of whether the service provider is public or private, for-profit or not-for-profit, or whether the user employs his assistants themselves. E assim, o mesmo montante de dinheiro de custo por hora de serviço é pago independentemente de o prestador de serviço ser público ou privado, ter ou não ter fins lucrativos ou de os utilizadores empregarem os seus próprios assistentes. Direct payments enable us to live and work anywhere in the country, to live on our own, in apartments or single-family homes, together with friends, or to start families of our own. Os pagamentos diretos permitem-nos viver e trabalhar em qualquer parte do país, vivermos por conta própria, em apartamentos ou em casas ou em moradias, em conjunto com amigos ou para começarmos a nossa própria família. Breaking the culture of dependency, demand-driven instead of supply-driven services. Quebrando a cultura de dependência, serviços que são conduzidos pela procura e não pela oferta. In Sweden, we've had such a system of cash payments since 1994. Na Suécia, nós temos tido este sistema de pagamentos em numerário desde 1994. There is now a market consisting of about 17,000 assistance users who get services by 300 local government, and there are some 450 competing private service providers. Existe agora um mercado que tem cerca de 17 mil utilizadores de assistência pessoal,
300 e prestadores de serviços, que são 300 governos locais e mais algumas 450 empresas que competem entre si. These 17,000 people together create employment for some 80,000 persons. Estas 17.000 pessoas que usam serviços de assistência pessoal no seu conjunto criam postos de trabalho para cerca de 80.000 pessoas. Of these 80,000, many would have otherwise been unemployed. Destas 80.000, muitas, se não fosse isto, estariam desempregadas. The city of Stockholm is the country's largest employer, and they also employ 80,000 people. A cidade de Estocolmo é o maior empregador, o município de Estocolmo é o maior empregador e eles também empregam cerca de 80.000 pessoas. So as a group, we are one of the country's largest employers. Portanto, como grupo, somos um dos maiores empregadores do país. This market for personal assistance services is driven by the demand from assistance users to have the necessary purchasing power thanks to the direct payments from the government. Este mercado de serviços de assistência pessoal é alimentado pela procura de utilizadores de utilizadores de assistência que têm o poder de compra necessário graças aos pagamentos diretos do governo. Before the reform, it was the government's, local government's budget that decided how many people they would hire as workers. Antes da reforma, o orçamento do governo local era determinado por quantos trabalhadores é que os serviços municipais podiam contratar. Users had no choice as to which persons would work for them, at what times, with what tasks, and how. Os utilizadores não tinham escolha sobre quais seriam as pessoas que iriam trabalhar para eles, a que horas trabalhavam e para fazer quais tarefas e como. It was a supply-driven service. The local government was the only service provider, and users had to accept whatever they were offered. Era um serviço dirigido pela oferta. O governo local era o único prestador de serviço e os utilizadores tinham que aceitar o que houvesse e o que lhes fosse oferecido. The quality of services was not even mentioned. A qualidade dos serviços nem sequer era objeto de referência. Service users were forced into a passive, powerless role with no responsibilities. Os utilizadores de serviços eram forçados a ter um papel passivo, sem qualquer poder e sem qualquer responsabilidade. Today, recipients of the cash payments are entrusted to make decisions in their own best interest. Hoje confia-se que quem recebe o apoio em numerário tem capacidade para fazer as decisões que melhor servem os seus próprios interesses. Persons with cognitive or psychiatric disabilities are supported in their consumer role by relatives or friends. As pessoas com deficiências cognitivas ou psiquiátricas são suportadas no seu papel de consumidoras por amigos ou familiares. Before the reform, assistance users were called the weakest of the weak. Antes da reforma, os utilizadores de assistência eram chamados os mais fracos dentre os fracos. Today we are customers and employers. It's been a real revolution. Hoje, somos clientes e empregadores. Foi uma verdadeira revolução. Breaking the culture of dependency, democracy instead of oppression. Quebrando a cultura de dependência, a democracia em vez de opressão. A true democracy does not have first-class and second-class citizens. All citizens enjoy equal protection and equal opportunities. Uma verdadeira democracia não tem cidadãos de primeira e de segunda classe. Todos os cidadãos gozam de igual proteção e têm iguais oportunidades. In a true democracy, it is not acceptable to discriminate against persons with disabilities and shut them away
in institutions. Numa verdadeira democracia, não é aceitável discriminar cidadãos com deficiência e fechá-los em instituições. A democratic society is based on the principle of citizens' freedom of choice as voters. A sociedade democrática baseia-se no princípio de que os cidadãos, como eleitores, têm liberdade de escolha. In modern democracies, this freedom of choice exists not only in political elections, but also in the market for goods and services. Em democracias modernas, a liberdade de escolha existe não apenas em eleições políticas, mas também no mercado de bens e serviços. In most areas of our life, our society trusts in its citizens' ability to make decisions in their own best interest. Em grande parte das áreas da vida, a nossa sociedade confia na capacidade dos cidadãos para tomarem as decisões que melhor servem os seus próprios interesses. It is time that also disabled people are recognized as experts on their needs, especially in such important decisions as to where we want to live, with whom, and how we want to live. Já é tempo de reconhecer as pessoas com deficiência também como especialistas nas suas próprias necessidades, especialmente em decisões tão importantes como onde é que queremos viver, com quem e como. Let us join forces and work for legislation that would phase out the residential institutions and replace them with direct payments for personal assistance. Vamos juntar forças e trabalhar para ter legislação que progressivamente vai eliminar instituições residenciais e substituí-las por pagamentos diretos para a assistência pessoal. Let us turn our countries into true democracies with equal rights and opportunities for all. Vamos transformar os nossos países em verdadeiras democracias, com igualdade de direitos e de oportunidades para todos. And I wish you all the success you need in getting such a legislation in place. E desejo-vos a todos o sucesso de que precisam para conseguir pôr essa legislação em vigor. Obrigado. É muito